Sua ligação espiritual com as árvores inspirou as técnicas de construção antiga do Japão. A coluna principal. Como a armação de um guarda-chuva, uma casa tradicional japonesa é construída em torno de um pilar central, que é ligado a vigas de apoio com encaixes complexos. A estrutura é um sistema de armação vertical e horizontal. Os carpinteiros japoneses tradicionais gostam de incorporar a forma natural da madeira ao projeto. Eles incluem até os galhos e a curvatura natural para evocar o espírito, o kami, que eles acreditam que viva dentro de cada viga. Como estão os youtubers de Minecraft das... Quanto é um GTR, o Edu? GTR hoje vai custar 2, 1,8. Só 2 milhões? É, dá pra nós trazer, pra você, né, pai? Caralho, GTR 2024, no caso. É, o modelo já new, facelift, o modelo novo. 2 milhões só? 2 milhões. Quanto é um GTR, o Edu? Que porra é essa? Ah, é um gafanhoto, são inofensivos. Era do tamanho da minha rola. Como é que é? Pra ser sincero, a minha rola é bem maior, né? Ai, que... Ai, Gojo, meu mestre. Hey guys, a warm welcome back to the channel. I'm on a new mission and I want you guys to get involved and be a big part of this build. Now, it's no secret the F40 has always been my firm favourites. I have aspired to one since I was this high, and I even came close a few years ago when I sold my 430 Scuderia. But then the prices went crazy, and now the average asking price is about £1 million, which is way out of my reach. But I've come up with a cunning plan. Now, a year ago, I even tried to find the lost F40 over in Iraq. With everyone's help, we went on a global treasure hunt, the video went viral, and we managed to find it. But despite that, the current owner, well, the car is not in its best shape. It sounds terrible. He still wants big money, more than the average F40 to sell it. So that one was off the table. So I came up with a new plan. I thought, well, how hard would it be to build an F40? And that's what we're going to do. We're not going to just build an F40. The F40 is 35 years old. So there's been a lot of advancements in technology in 35 years. So why don't we just take the concept of the F40 and make something that's better? Anyway, I am not the only person who wants to do this. There are several builds around the world currently happening, and we'll come to those at a later point. But today, let's go and have a look at one a couple of hours away that is in mid-build. Oh, and by the way, the build's for sale. Grab one of these. Let's go on a mission. So why is the car so special? Well, the F40 was made in Ferrari's golden era, while other manufacturers were adding power steering, electric windows, a massive stereo system and a whole host of other creature comforts. Ferrari took a U-turn, stripped it all back, created something lightweight, something spectacular, and it was the first car to top that magical, mystical 200-mile-an-hour mark. Is the best supercar of them all. The Ferrari F40. There's never been a supercar so raw, so driver-focused, and so perfect. This isn't just the greatest 200-mile-an-hour car. This is the greatest road car ever. What can I say? F40 LM with a little bit of a difference. Let me spin the camera, give you a tour of this thing, and tell you about one of the potentially coolest projects on the planet.
So what we have here is a Ferrari F40 with a slight difference. Now, let's have a look around it, and I will show you, talk you through it, and you can maybe figure out what we have here. Along with that, we have genuine McLaren F1 LM body parts down there. As you can see at the back here, it is the F40 LM, probably my most desired car ever. If I could have any car, it would be an F40 LM. Now what we have here is a slight difference. Now this started life as a Ferrari 328, so the chassis is 328 Ferrari, genuine Ferrari. It's been modified with exact specifications of a Ferrari F40, and then this is clothed with a fiberglass body which is like for like, interchangeable with genuine panels. They were molded off original F40 panels, so you could put these essentially on a Ferrari F40. Now these are obviously fiberglass, they're not the original Kevlar finished panels that Ferrari used, so there is obviously a difference there, and they're a fraction of the cost. But this is your second best option if you cannot afford the £1 million price tag for a genuine Ferrari F40. Now, if I ever want to have a Ferrari F40 parked here, I'm going to have to save myself quite a few pennies. That's where today's video sponsor, Honey, comes in perfectly. Now, no matter who you are, everyone loves the feel-good factor of saving money or a good discount, right? Having Honey installed then is an absolute no-brainer. You'd be bonkers not to. It's totally free, and with a single click of a button, you can potentially save on everything from clothing to car parts. Here's how it works. Let's say I want some fresh new white Puma trainers. I head to ASOS, find this kicking pair, select my size and simply add it to the basket. Honey then pops up, and with one easy click, it checks to find a potential discount. And check this out, despite these Pumas already being heavily discounted, Honey amazingly still managed to save me a further £7.20. So do yourself a favour, install Honey today by simply clicking on the link in the description below my video. It's totally free, it works on all platforms, it's a no-brainer, and you get that feel-good factor of saving money. Now I've got to say a massive thanks to Honey for sponsoring this video and continuing to support my channel. For a fraction of the costs, you could potentially build yourself a very, very cool car here. Now let me tell you the plan with this one. So this is the chassis, all of the bodywork. Now if we have a little look around here, there are a few things. So we've got the carbon footwell. This came from a very well-renowned Ferrari specialist who have built LMs. Yeah. Say no more. We have all the dash pod here, the doors LM style with the slats there. Everything on the F40, I don't need to tell you, was all lightweight, so it was minimal. Yeah, we had no door handles. It was literally pulled on the genuine cars, and this could be potentially the same kind of thought process. So we've got the front lip spoiler there. This is the rear kind of twin spoiler you see on the LM. Não, mas tinha que começar a aprender por respeito dos moleques, em vez de só me arrastar para fazer eu fazer isso. The kind of kit here, and also original stuff. So we've got the sway bar, we've got steering racks. Steering columns. They were the same as 308s. 308s, F40 used a lot of similar parts. We've got wheel arches here, exhaust system, imagine that coming out of the back there, the dash, all the little panels here to kind of finish off most of the bodywork. Now in the tubs here and around the place, I'm going to show you some very, very cool stuff here. We've got original F40 brakes, hubs, various other bits here, and if we come around, we have got, I'll come back to this.
Again, more parts there, more suspension components. Again, another very iconic part of the F40 was the seats. Now, to try and get a set of F40 seats, you're probably talking about £20,000. This is the next best thing. This is a replica of them that looks exactly the same. Once this is covered in that famous red cloth, you won't be able to tell the difference, and it will have the carbon effect put on the back of those. Genuine F40 gearbox down there, as you can see, has sustained a bit of damage, needs to be rebuilt. So around the place here are boxes of goodies to almost complete, let's say 90% of this build. We have got things like gas doors there, tail lights, switch gear. They can all be used from other cars of the era, so 308s, 328s. They all use very similar looking and functioning gear, so gauges, switch gear, various bits, door locks. You can see the door locks over here. They're from a Ferrari 308. They're exactly the same as the Boxer BBI. I know that because I have a few of those. A very iconic rear screen sits in here. Wherever I look around, I keep seeing other cool bits. It looks like we've got the door cards there, the carbon door cards. These are the sills. So on an F40 we have very high sills there you kind of climb over. In this box, these are original, genuine F40 brakes. The gold colour calipers there. Brake discs. The iconic seat belts as seen on the, especially the European F40s. Genuine suspension arms here, hubs, centre lock wheel hub there. All original stuff, more brake stuff. Pedal boxes. The interesting thing with the F40 is that some of the parts, such as the steering, that came from a Ferrari 308. Some of those suspension arms and stuff that I showed you earlier, that is Testarossa, early Testarossa. You've got things like the exhaust system here, dash, you've got back panels, you can see the dash mould in there, another seat here. We've got a table full of goodies over here. As you can see, a transmission there as well, wiring, we've got an engine block there, V8, that is from a Ferrari 360. Now, let me tell you about this. So the owner of this car has built two. His one is the first one. That is going to have the genuine Ferrari F40 gearbox. He also has an original Ferrari F40 genuine engine that was fire damaged. That is off being rebuilt at the moment. The car is away at the moment. That is also being having some modifications done to it, and that is much more progressed than this one here. So he's built one that is going to be a very, very nice build indeed, with a lot of genuine parts. Most of the genuine parts you see here will go into his car, and then he has built a second one, and this one is the one that is potentially available that you could have a heck of a lot of fun with. Now, here's the idea. This is what was going to happen with this car. The person who he was building it for has kind of pulled out, and this is now potentially up for grabs. Now, the idea with this one was going to be to have a little bit more fun with it. Now, as you saw over here, we have got the plenum chamber for a Ferrari 360. I know that very well, having owned a few of them and currently have one. We also have the gearbox for a Ferrari 360. We have the engine over here in bits for a Ferrari 360. So, what you could potentially do with this car is have a very, very cool chassis, body that are more or less identical to a Ferrari F40 LM, but then you could have a bit of fun. You could use the suspension, but you could modernize it. You could use new style, upgraded, much more modern technology suspension on this car, different wheels. You could use that Ferrari
360 engine in the back here. So you have got a 3.6 litre engine. You can stick 2 turbos on. The original F40 engine was a 2.9, essentially a very similar engine to just a standard 308 with some modifications on that and 2 turbos. Yet despite being just 2.9 litres, the V8 in the F40 LM made a noise which was insane. And after seeing this, the LM was firmly at the top of my bucket list. Você vai entrar no bagulho do Xbox no PC? Não sei, não tentei ainda. É porque eu ia pegar o Game Pass hoje e daí, tipo, não tô conseguindo entrar. Não é. Tipo, eu baixei um instalador aqui, né? Aí eu fui, tipo, tentar instalar, ele diz, erro, não sei o que. Aí ele diz que o bagulho tá muito desatualizado. Aí eu clico pra abrir a loja. Agora não. Ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui. Atualização de aplicativo necessária. Aí eu clico para atualizar, ele abre a loja, mas fica nisso aqui infinitamente. Tipo, fica infinitamente sim. Seu Windows tá atualizado? Windows, onde é que eu vejo? Configurações. Eu fui clicar, mas ele tá dando agora que tá. Windows Update. Alguma informação. Eu cliquei por acidente aqui no pausar atualizações. Última verificação por repetir, os aplicativos da eu Xbox é tudo nojento com... E dá erro toda vez que eu ponho pra repetir. Eu não sei o que eu faço. Porque os aplicativos da Xbox é tudo nojento com atualização. Se a porcaria do Windows não tiver atualizado, essa bosta não vai não. Como é que eu sei que o Windows tá atualizado? Eu não sei. Porque sempre que eu ponho o Windows Update depois pra repetir o bagulho, ele diz que o seu programa é o Windows Update. Sem problema. O sistema para a solução de problemas não pode continuar. Caralho, o maluco tá querendo fazer uma farm de Enderman nessa porra. Esse maluco vai ser agredido daqui a pouco. Eles vão fazer um escaneamento de antivírus. Então está.
Caralho, vai demorar 10 horas o escaneamento. Mais um pedaço. Puta que pariu, por que eu tô fazendo isso? Caralho. É legal quando você vai fazer uma construção enorme num joguinho e você se arrepende de nada do caminho, só que você já gastou tempo demais pra pagar. Hein, Desk? Mas quando você se arrependeu de começar a fazer uma construção no joguinho, só que você já gastou tempo demais pra pagar de fazer? Meu parceiro, eu não vou aceitar TP assim do nada, não. Não vai rolar. Vou achar com cara de aqui. Drive a Type R, everyone's saying like, I'm shifting to early. Now it's definitely not the early. It's like, no, 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 okay, let's go. Good morning, comrades. Welcome back to the channel. Welcome back to the Nürburgring, and a big smile on my face probably already gives it away because we're going to be doing something very exciting. Because for whatever reason, well, we all know the reason, Hondas usually perform very well on the channel, and even if they wouldn't, I really enjoy driving them a lot. So today we have this EK4, because EK9 is a Type R. Yeah, so but similar type of chassis, but it's not stock. No, it's K20 swapped. A bit more power than stock. You told me like I think 230 or something. Falta, o bagulho tá dando a ideia de eu... Nice, on the weight of around 1,000 or less than 1,000 kilo. 1,000. Yeah, but with two people inside, it's going to be, we have driver excuses. Aside from that, we are on semi-slicks, folk racing wheels. Deixa eu ver se o Saddam falou pro Delta formatar o PC, o Delta voltou pro TAS. GR86 and also Megane RS, etc. Sei lá, fogo no pads are we running? Brake pads? Okay, Carver Lorraine. On the inside, we have very nice shifter, K-tuned, nice. I guess no ABS. Just no ABS. Yeah, that's always good to remind ourselves. Let's have a look underneath the bonnet, because that's probably a very interesting part. I love the smoked out headlights. You know, ever since I did D-Lab with the EP3, I've been like really browsing myself to get a Type R for myself to build one. And the big question is, which model should you go for? Should you go for a lighter version, for a heavier version with more chassis rigidity? And the EK4 in this case, because I think the difference between EK4 and EK9 is only just like it's a welded chassis. I think the chassis just has some welded points, but for the rest it's pretty much identical. It's beautiful to look at, but I'm more excited to drive it and to let it
you guys hear it. So let's go do a lap. After, I don't know, half an hour traffic jam, we made it to the track. I have very unusual driver excuse. The RPM gauge is not working, but half of the times of onboards I cannot see them because of the GoPro anyway. But we'll have to adapt. Let's see. Falta só um pedacinho. O desse quer fazer uma outra dessa pra mim do lado, não? Hein, desse. Faz uma outra dessa aqui pra mim do lado. Não. Por quê? Qual foi? Não. Eu jogaria Minecraft, mas eu jogaria alguma coisa. Olhazinho. Caralho, desse já leu pra aquela porra aquele The Beginning After the End. Caralho, eu paguei pra ler aquela porra esses dias, puta que pariu, que bagulho maravilhoso. Beginning After the End, onde é que tu tá? Eu vi os 175 que tem. Viu tudo? Aham. Ah, eu não vi tudo, eu parei na... Eu sou meio cagacudo quando eu jogo uma coisa que me interessa. Eu parei na parte que ele tá treinando com as divindades lá, aquelas. Tem muita coisa depois daquilo lá, não. Só mostra depois, ele volta. Aí ele volta, dá um pouco de ruim, aí eles avisam que os malucos do outro continente tá chegando e acaba. Tô não aguardo pra mais, porque paguei, que lá é bom demais. Ah, se tu gostou daquele, tem uns outros aqui pra ti, da mesma vibe.
Vai dar medo. Maluco, eu vi o 175 em 2 dias. Eu tenho um de 1.300, tu quer? Isso é problemático. Ele todos. Nossa, até que não fala, eu tenho muito tempo entre as aulas, tipo, principalmente segunda na facu. Mano. Eu só fico lá no canto lendo aquela porra. Fecha a porta quando sair. Eu comecei a ler o do pauzinho nível 99 lá. Muito bom. O maluco descendo cacete no Deus dos negócios lá. Ele destruindo o planeta pra matar a guria. O mais legal é que ele não tem classe, né? Aham. Ele vai... Ele pega o nível máximo lá, o maluco vira mestre novato. Uhum. Mata o cara. Bom, foi os malucos falando merda dele gastar todos os pontos no negócio da vida. Que ele não ia poder usar nada além do graveto. Ele, meu parceiro, eu não preciso de nada além do graveto. Só que ele não existe, não existe segunda chance. Ele tá no comecinho, eu tô naquela parte que ele começou a vender a porra dos itens todo e gastar dinheiro pra burro. Não chegou então na parte do sequestro da guria? Ainda não. Tá. É algo no iníciozinho, é um pouco mais. Se ele já pegou as armas do super novato, ele. Então é mais uns. Pouco capítulo. Não, o mais legal é a próxima temporada. Que tipo assim. A próxima temporada, depois disso aí, ele vai viajar com a mestra, a de cabelo rosa. E aí eles estão viajando, tá ligado? A parte. Eu parei de ver quando ele mudou o apartamento novo lá e bateu na porta dela. Tá, tipo assim, eles vão fazer uma viagem no jogo, eles vão fazer uma viagem no jogo, e eles já são amigos, e um sabe sobre o outro, tá ligado? Ela sabe sobre os poderes dele. E aí, tipo assim, uma pessoa de uma guilda que foi exterminada aparece pedindo ajuda pra ele. E ele fala, não vou ajudar vocês, vai tomar no cu, caguei pra vocês. Aí a pessoa tira a máscara, uma mina bonita, ele falou, não, mas a gente tem que ajudar, com certeza, a gente tem que... Pô, a pessoa... E aí, tipo, a loira assim com a cara, tipo, audácia desse filho da puta. Muito engraçado isso aí, velho. Nossa, tava dentro daquela merda, tava rindo pra caralho dessa porra, velho. Aquela hora que o maluco acaba de gastar os pontos, a divindade desce o porradão nele e o bicho levanta como assim. Foda-se. Aí vem as habilidades secretas lá brotando que deixa ele imortal, ele vira um dragãozinho, personagem merda, né? O maluco ficou broken, ele tem um troço, a coisa com mais dano do jogo e deixou o boneco dele mortal. Nossa, tô acabando. Caralho. Tá acabando, meu Deus. Mas o que eu achei da hora pra caralho do The Beginning After the End é que a porra do personagem daquela porra é poucas, o bicho não... Tá cagando, alguém deixou ele puto, ele espanca. Assim que é bom. A novel ele é bem pior. Na verdade a novel é um pouco mais explícita nas coisas. Tipo, tá ligado aquela... Quando ele tá na escola e tipo, eles estão fazendo aquele treinamento e o guri perde
o controle do poder e ele pula pra proteger a elfa. Aham. Então, na versão do bagulho ali, ele só tá com algumas queimaduras, né? Uhum. Na versão do bagulho, ele tá com ossos expostos. Caralho. Ele fica com os ossos das costas expostos. Tipo, fica literalmente faltando um pedaço das costas dele. Nossa, esse maluco... Bom, o maluco chegando lá por mão do moleque lá depois que mata ele. Ele chega, tipo assim, virando pro maluco, falando, praticamente virando, tu é um bosta. Tu tá fazendo merda por motivo pessoal. Nossa, e o foda é que nem fala, se não fosse as divindades chegando lá, caralho. Principalmente o rei e rainha dos anões lá. Caralho, é 2 pau no cu, velho. Caralho. Os malucos vende o povo, vende a raça deles toda e foda-se. Os anão? Aham. Muito bom. Bom foi quando o maluco chegou lá moendo isso. Chega os 2 lanças dos anão lá, o maluco moe os 2 como se fosse um monte de merda. É que a divindade é outro nível, né? A melhor coisa foi quando eles matou os anão lá. Eles pegam agora, ele libera suas lanças. Aí o rei libera, no que ele libera ele pronto, me deixa aí, maluco. Eu nunca falei que eu ia deixar vocês se você liberasse. Não tem essa opção não, velho. Rapaz, quer ir. Eu acredito que o pessoal maluco, eu falei que eu ia deixar em algum momento. Não, é o que? Mas caralho, pior que eu comecei a ler aquela porra lá, full de Awake, de um shortzinho que eu vi no YouTube. Uhum. Eu pesquisei, eu comecei a ler o negócio e eu, caralho, esse negócio tá interessante. Eu tenho um que eu gosto. Só porque o protagonista, na verdade, ele é o vilão, mas ele é o cara que tá sentando a porrada em geral. Simplesmente porque ele pode. Tipo assim, que eu tô afim. Exatamente, tipo, ele faz exatamente o que ele quer. Por isso eu acho que... Que nem os negócios que eu falo de vilão, tá ligado? A porra do Orochimaru no Naruto. Uhum. Pra mim, ele é o vilão mais sensato já criado. Porque todos os vilões colocam um passado todo fodido pra explicar por que eles é daquele jeito, né? O Orochimaru é porque ele quer, porque ele tá afim, é porque ele quer ser imortal. E ele consegue. Ele literalmente conseguiu mesmo. Ah, tá lá no Boruto. Aliado da vila ainda, depois de tanto de merda que fez. Isso que não faz o menor sentido, mas é mais bom. Ah, os malucos. O bicho é broken. Tu vai fazer o quê? Tu vai levantar. Verdade, tu vai mandar a gente descer o cacete naquilo? Eu vou te mandar um que eu olho só porque eu me mato de rir. As caretas do boneco é maravilhoso. Ah. Tá ali já? Tá. Te mandei um nome aí no privado. Cara, esse aqui